Olá, boa noite, meus irmãos. Boa noite, meus irmãos. Estamos aguardando às 20 horas para darmos início à nossa palestra. Vamos nos recolher num minuto de silêncio, de modo que nós possamos comungar dessa atmosfera de ternura, de paz, de tranquilidade, e entrarmos num ambiente satisfatório, comungando com os benfeitores espirituais que cuidam do Centro Espírita Laços da Eternidade, com os nossos anjos de guarda, com aqueles espíritos anônimos amigos que cuidam da nossa rua, que cuidam das coisas mais comezinhas do dia a dia. Vamos entrando em sintonia com eles até que possamos dar o horário de 20 horas. Estou aproveitando para passar o link para as pessoas poderem acessar e participar conosco dessas reflexões de hoje em torno da transição planetária. Então, vamos dar início com a leitura de uma página e com a realização de uma prece. Não somente. Não só de pão vive o homem. Mateus, Jesus, no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 4. Não somente do agasalho que protege o corpo, mas também o refúgio de conhecimentos superiores que fortaleçam a alma. Não só a beleza das máscaras fisionômicas, mas igualmente a formosura e nobreza dos sentimentos. Não apenas a eugenia que aprimora os músculos, mas também a educação que aperfeiçoa as maneiras. Não somente a cirurgia que extirpa o defeito orgânico, mas igualmente o esforço próprio que anula o defeito íntimo. Não só o domicílio confortável para a vida física, mas também a casa invisível dos princípios edificantes em que o espírito se faça útil, estimado e respeitado. Não apenas os títulos honrosos que ilustram a personalidade transitória, mas igualmente as virtudes comprovadas na luta objetiva que enriqueçam a consciência eterna. Não somente a claridade para os olhos mortais, mas também a luz igualmente a utilidade viva.
não apenas flores, mas também frutos. Não somente o ensino continuado, mas igualmente a demonstração ativa. Não só teoria excelente, mas também a prática santificante. Não apenas nós, mas igualmente os outros. Disse o Mestre: nem só de pão vive o homem. Apliquemos o sublime conceito ao imenso campo do mundo. Bom gosto, harmonia e dignidade na vida exterior constituem dever, mas não nos esqueçamos da pureza, da elevação e dos recursos sublimes da vida interior com que nos dirigimos para a eternidade. Pensando nas palavras amorosas do nosso benfeitor espiritual Emmanuel, vamos nos dirigir a Jesus, a Deus, nosso Pai, rogando a eles que nos envolvam nas bênçãos santificantes do Teu Evangelho, que sejamos, Senhor, tocados pelas palavras aqui pronunciadas, de modo que, motivados pelo anseio de melhoria íntima, nós possamos nos tornar cada dia mais pessoas cristãs. Há tanta necessidade no mundo, Senhor, de bons cristãos. Estimula-nos, emprestando-nos um pouco das tuas divinas energias, de modo que possamos fortalecer o nosso entendimento e também as nossas ações. Ampara-nos, protege-nos e guia-nos, hoje, amanhã e sempre, que assim seja, graças a Deus. Na Revista Espírita do ano de 1867, no mês de julho, existe uma curiosa publicação. Trata-se de um evento que estava se dando numa ilha no Oceano Índico, que estava sendo acometida por uma grande epidemia. 4 meses antes da Sociedade Espírita tomar conhecimento desta ocorrência nas Ilhas Maurício, que então eram províncias de França, eles tiveram a notícia, através dos espíritos superiores, que viria, naquele momento, naquela ilha, uma epidemia muito forte que levaria centenas de milhares de pessoas. As pessoas não se deram conta. Era mês de maio e as pessoas se deixaram levar pelas atividades rotineiras da vida. Entretanto, em julho, as Ilhas Maurícios foram afetadas por um fenômeno até então desconhecido. A doença que atacou a todos os moradores da ilha e que levou centenas de milhares de pessoas ceifadas pela morte, começava com uma febre branda, que depois ia evoluindo até que a pessoa viesse a desencarnar por sufocação. O remédio utilizado na época era o quinino. E ele fazia efeito não nas pessoas para imunizá-las, mas naquelas pessoas que, contraindo aquela virose terrível, tinham mais chances de recuperação, porque o medicamento era suficiente para extirpar o vírus já instalado. O que aconteceu então? O quinino, que era um dos medicamentos mais acessíveis e mais baratos, vendidos a centavos de franco em todas as farmácias, da noite para o dia, nas Ilhas Maurício, explodiu ao ponto de chegarem a cobrar R$ 836 por uma única pastilha de quinino.
Então o remédio tornou-se acessível apenas aos ricos, e os pobres morreram desejando tomar. Verdade, isso aconteceu nas Ilhas Maurício no ano de 1867. As pessoas deixaram morrer, as pessoas que dominavam os produtos farmacêuticos e as pessoas ricas deixaram morrer à míngua centenas de milhares de pessoas que não puderam ter acesso ao medicamento de referência. Hoje, nós estamos vivendo um momento de pandemia, ou seja, o mundo inteiro está atravessando, junto como civilização, o enfrentamento nas ondas turbulentas da virose trazida pelo Covid-19. Entretanto, não mudamos a conduta. Tive notícias assistindo um canal português por uma televisão fechada de que a Europa, os europeus, têm feito movimentos nas ruas dos grandes países, Alemanha, Espanha, França, Inglaterra, Islândia, dos grandes países do comércio comum europeu. As pessoas têm ido à rua para protestar, porque os medicamentos estão sendo vendidos para os países de terceiro mundo, quando antes deveriam ser todos os europeus vacinados primeiro. Do ano de 1867 para o ano de 2021, nós continuamos os mesmos. De tempos em tempos, nos ensinam os espíritos da codificação que Deus, através da lei de destruição que rege o cosmo infinito, promove flagelos naturais destruidores. Esses flagelos naturais acontecem pontualmente em várias regiões do globo. E dessa vez aconteceu num âmbito planetário. E por que Deus assim age? Para que a evolução do homem se dê de maneira mais rápida. Ou seja, apertam-se os parafusos da engrenagem humana a fim de nos convidar a um momento de reflexão e a uma tomada de decisão para nossa evolução como espíritos imortais. Nós precisamos, então, refletir em torno do momento que estamos vivendo. Os espíritos anunciam que nós estamos vivendo um momento da transição planetária. E o que foi que o nosso codificador Allan Kardec disse a respeito disso? Duas características se fariam presentes no instante da transação planetária. A loucura e o suicídio ganhariam campo em larguíssimas proporções. Essas são as características ditas por Allan Kardec. E também os flagelos destruidores. Estamos vivendo então agora e ainda viveremos por algum tempo, por alguns dias, a nossa hora mais escura. Não se trata aqui de fazer uma analogia com o filme A Hora Mais Escura. Se trata sim de nós fazermos uma interpretação das palavras de Joana de Ângeles, que nos ensina que a hora mais escura é sempre aquela que precede o nascer de um novo dia. Então, nós estamos às portas do nascimento
de um novo dia, mas teremos de viver a hora mais escura. E como é que a gente faz para viver a hora mais escura? Suponhamos que todos nós fôssemos convocados em praça pública e disséssemos assim: olha, lá do outro lado está a felicidade de todos os indivíduos da Terra, a sua também. Mas antes disso, você vai ter que atravessar este percurso sombrio, difícil, mas você vai atravessar. Se você conseguir atravessar, então você terá uma felicidade mais completa. É essa a nossa proposta. O que nós faríamos então? Olha, se o lugar é escuro, vamos achar holofotes, lanternas, vela, palito de fósforo, isqueiro, qualquer coisa que possa nos auxiliar a ver pelo menos um passo ou dois à frente para caminharmos com segurança. Nos preocuparíamos em levar alimentos? Nos preocuparíamos em levar alguma vestimenta, talvez apropriada a um ambiente mais inóspito? Nos preocuparíamos em compor um conjunto de elementos que nos capacitasse a atravessar essa floresta escura depois da qual reside a nossa felicidade. Então, nós precisamos nos preparar. E eu tenho visto com certa apreensão alguns amigos espíritas com medo desse momento, acovardados diante desse momento. Um momento que para nós é uma referência evolutiva. Para nós, que conhecemos a imortalidade, que mais do que qualquer outra religião, conhecemos a imortalidade. Todas as religiões espiritualistas do mundo pregam a sobrevivência da alma após a morte do corpo. A diferença está nos detalhes de como isso se dá. Uns acham que viveremos no céu, ou no inferno, ou no purgatório, dependendo das nossas ações. Outros acham que nós vamos dormir até o dia do juízo final, quando então seremos despertados e Jesus separará os bons dos maus, os bons viverão na Nova Jerusalém e os maus queimarão no fogo do inferno. Então, nós temos um conjunto de explicações para o pós-mortem. E a doutrina espírita dá detalhes dessa vida abundante que vigora no mundo espiritual. Mais do que isso, a doutrina espírita nos ensina que nós somos espíritos encarnados, que aqui é uma passagem, aqui é uma escola onde viemos aprender a desenvolver valores. Aqui nós fazemos o estágio prático daquilo com que nós nos comprometemos no mundo espiritual, com aquilo que nós já aprendemos lá. Então, lá nós tivemos as aulas teóricas, aqui a gente veio para praticar. E aí, de repente, a gente se dá conta com espíritas temendo a desencarnação coletiva, assustados com a desencarnação coletiva. Ora, o que é a desencarnação coletiva, se não a desencarnação de várias individualidades? Por que o medo da morte, se a morte é apenas o voltar para casa? E essas vibrações que nós emanamos, desse desespero velado,
desse medo silenciado, que muitas vezes não é exposto, mas que nós nutrimos, nós precisamos nos preparar para vencer esse momento. Como é que então a gente se prepara? A lanterna, o holofote, a vela, o palito de fósforo, o isqueiro, é a prece. Converse com Deus. Essas palavras não são minhas, são de Emmanuel, que diz que a prece é um foco de luz naquele que atravessa uma região pantanosa. Não dá para ele ter uma visão ampla do ambiente, mas é possível que ele tenha a visão para o próximo passo. Façamos a prece. A segunda coisa é o agasalho que vai proteger o nosso corpo das intempéries. Qual é o agasalho que vai nos proteger espiritualmente das intempéries? É a crença absoluta em Deus. Ou por outra, é a fé no Criador. Ele que criou tudo quanto há, que nos dirige pessoalmente a cada um, não vai nos abandonar nessa hora. Nós é que precisamos estabelecer um laço de comunicação direto com Ele, através das nossas preces, através das nossas ações. Deus fala conosco por meio das pessoas e das circunstâncias. Essa é uma circunstância na qual Ele espera estabelecer um diálogo com cada um de nós. Para que nós possamos abrir a nossa alma e revelar para Ele, dizer, olha, Senhor, eu conheço tanta coisa, eu sou espírita, mas eu tenho medo desse momento, a minha angústia é essa, a minha angústia é aquela. E note que essa guerra que nós estamos enfrentando contra um inimigo invisível é a primeira na história do mundo a ser de dimensão planetária. Porque todas as outras guerras feitas pelos homens foram pontuais em algumas regiões, mesmo que elas fossem chamadas de guerras mundiais. Ela era chamada de guerra mundial porque a intencionalidade dos seus executores era dominar o mundo. Mas ela não se estendeu a todos os planetas. Mesmo outras pestes e outras epidemias foram mais localizadas, mais focais. Mas essa é a primeira. É um chamado à civilização, a nós nos melhorarmos como planeta, como entidades humanas planetárias do planeta Terra. É um convite feito a todos nós como sociedade. Então, nós precisamos nos organizar como sociedade para atravessar essa densa noite, essa hora escura, a mais escura, todos juntos, da melhor forma possível. E o jeito de se fazer isso é divulgando a doutrina espírita. Não apenas através das nossas palavras, mas através da nossa postura. É preciso que nós, como sociedade, assumamos uma postura cristã. Ou seja, as palavras de Jesus tomarem o nosso corpo, tomarem o nosso pensamento, a nossa vontade e os nossos sentimentos. Porque nesse momento que o convite é geral,
nós vamos precisar estender as mãos a muita gente que passar do nosso lado e que, porventura, estejam em condições piores do que a nossa. Porque nós estamos atentos apenas aos índices da mortalidade trazida pelo vírus. Quando as pessoas que se salvaram, que tiveram o vírus e sobreviveram, são um número infinitamente maior. Entretanto, aquelas que perderam seus empregos, que perderam seu arrimo de família, que perderam seu arrimo emocional, aquelas que se encontram desesperadas por conta das suas crenças materialistas, aquelas que se encontram desvairadas pela loucura que nos assola a todos, os convites dos espíritos que estão fazendo uma marcação individualizada sobre cada um de nós, num ato desesperado para que se mantenha essa atmosfera no planeta que tanto atende e reafirma as suas necessidades. Mas a hora é de mudança. O ciclo chega ao fim e nós temos de pensar sobre isso. Agora que as nossas casas espíritas estão fechadas, agora que estamos isolados ou distanciados, que estamos sendo convocados a permanecer contra a nossa natureza. A nossa natureza é sociável, porque é na sociedade que nós desenvolvemos o espírito de fraternidade. Então agora nós estamos impedidos disso e isso tem gerado em nós angústias, tem gerado em nós sofrimentos, ainda que inconscientes, ainda que a gente não deixe trazer para o consciente, mas toda essa atmosfera criada ocorre que nós somos aqueles que vamos atravessar a hora mais escura e que temos à nossa disposição ferramentas que outros não dispõem. A clareza dos ensinos espíritas, que retira de nós o medo da morte, que anuncia a necessidade de nós estabelecermos uma conduta cristã. Nós somos aqueles que conhecemos os detalhes disso, porque aqueles que foram antes de nós voltaram para nos dizer como é a colheita da sementeira que nós fazemos na terra. Já que estamos isolados, contrário à nossa natureza, à nossa estrutura como seres humanos, o que é que nós temos feito? Como tem sido a qualidade de vida no nosso ambiente doméstico? Como tem sido a convivência mais próxima com você mesmo? Eu trabalho no Poder Judiciário e os números dão conta de que a violência doméstica, a violência contra os idosos, contra as crianças, contra as mulheres, o número de separações aumentou muito neste último ano. E eu fico pensando, Senhor, será que há espíritas também aí? Será que o fato de nós sermos espíritas ou nos intitularmos espíritas é suficiente para nos tornar pessoas melhores? Ou será que é na prática,
na convivência que às vezes nos exige o silêncio, às vezes nos exige a palavra conciliatória, outras vezes requer de nós engolir o choro para sorrir, outras vezes que nós, mesmo moídos, ofereçamos a esperança, a alegria de viver. O que é que nós estamos fazendo nesse momento? Importa colocar máscaras e manter uma higiene para que o vírus não nos alcance. Mas também importa nós nos prepararmos para atravessarmos essa hora mais escura. Essa hora mais escura que anuncia um novo dia, ela é a hora em que nós estamos diante de uma referência, um pedido expresso de mudança. E aí eu me lembro de uma passagem do livro Há 2000 anos, quando o senador Públio Lentulus procura Jesus. Então o mestre se vira para ele e diz: Senador, por que me procuras? Por que me procuras nessa hora? Não achas que seria melhor se tivesses me procurado numa hora clara, em que todos pudessem te ver comigo? Ele fica em silêncio e pede pela saúde de sua filha. Jesus a cura. E Jesus diz essas poucas palavras que nunca abandonaram o espírito Públio Lentulus. Senador, tens em mim uma referência de mudança. Cabe a ti me seguir agora ou daqui a milênios. Então, nós tivemos vários convites para pedirmos a Jesus as nossas necessidades durante várias encarnações, em horas claras. Talvez muitos de nós tenhamos sido contemporâneos dele. Mas na hora clara, nós não pudemos assumi-lo. Estamos então agora na hora mais escura. O dia virá e a decisão é nossa. A decisão é do que vamos fazer, do que estamos fazendo, do que vamos fazer como sociedade planetária e do que estamos fazendo aqui na nossa intimidade. Esse tempo de isolamento, esse tempo de distanciamento, está nos servindo para quê? Para ganhar peso diante da ansiedade? Ou apenas é mais um chamado? Cabe-nos agora seguir a Jesus ou daqui a milhares de anos. Públio Lentulus optou pelos milhares de anos, porque foi apenas no ano de 1500, quando ele era Manuel da Nóbrega, encarnado como Manuel da Nóbrega, esse espírito tomou a decisão de ser cristão, de seguir os passos do Cristo. Se queres me seguir, vinde após mim.
tomai suas cruzes e vinde após mim e siga-me. É uma grande frase essa. Toma as cruzes das suas responsabilidades, das escolhas que você fez e que não foram pensadas, não foram refletidas, muitas vezes foram levadas pelo interesse pessoal, pelas questões instintivas do sexo, da luxúria. E agora, nessa hora mais escura, nós estamos intimamente tendo contato com o pântano, a região pantanosa da nossa intimidade. É uma hora de escolha. Nós vamos seguir agora o Cristo ou vamos adiar para daqui a milhares de anos? Emmanuel levou 1500 anos para se redimir, e ele veio se redimir em terras brasileiras. O coração do mundo, a pátria do Evangelho. E nós estamos na pátria do Evangelho, tendo diante de nós essa referência. Qual tem sido a nossa conduta? Qual é a qualidade dos nossos pensamentos? Qual é o grau de animosidade das nossas palavras? A rudeza dos nossos sentimentos? Você está em ponto de regeneração? Porque a hora clara que virá depois desta hora escura é o mundo regenerado. Você cabe nele? Eu já ouvi, inclusive de colegas espíritas, dizendo assim, que as pessoas que estão morrendo são melhores do que nós que estamos ficando. Não é verdade. Deus cuida individualmente de cada criatura. Os que morreram têm um propósito para a vida individual e evolutiva daqueles cidadãos. Os que ficaram têm um propósito de evolução espiritual. E estando aqui ou estando lá, estamos todos vivos. E todos convocados a tomarmos uma decisão. As situações não são fáceis. A vida, como se apresenta hoje, não é fácil. Mas nós espíritas sabemos, diferentemente do outro, que essa hora escura vai passar. Que ela anuncia a possibilidade de um dia novo para quem escolher ficar no dia novo. A meia-noite é tão interessante, né? A meia-noite ainda é hoje ou já é amanhã? A hora mais escura é hoje ou é amanhã? Ou continuará sendo amanhã? Essa é uma resposta que não cabe ao tempo. Cabe a cada um de nós respondermos. Nós vamos ficar na hora mais escura ou vamos partir marchando, confiantes, extirpando dos nossos corações a mentira, o erro, a incredulidade e a impiedade, conforme nos diz o Espírito de Verdade no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo. A hora, meus amigos, é agora.
Nós precisamos tomar a decisão de extirpar. Extirpar significa retirar até a raiz. Quer dizer, não deixar nada de incredulidade, porque muitos de nós temos a impressão de que Deus é apenas um dado de informação. Deus está lá longe, eu estou aqui, eu sei que Ele existe, Ele sabe que eu existo e está tudo bem. Isso é não acreditar em Deus. Acreditar em Deus é saber que Ele está presente na nossa vida cotidianamente, que nós estamos ligados a Ele, que nós estamos mergulhados no seu infinito amor, como os peixes estão envolvidos pelas águas dos rios e dos mares. Nós estamos envolvidos por Deus. Ele não está lá. Ele está aqui. Ele é aqui com você. E como nós ainda não temos a pureza de coração para vê-lo, é através das pessoas e das circunstâncias que ele se manifesta. E ao a gente responder para as pessoas e para as circunstâncias, nós estamos respondendo a Deus. Quando nós tratamos mal ou tratamos bem alguma pessoa, quando nós encaramos com resignação alguma prova ou alguma expiação, a forma de tratamento dispensado e a forma como nós recebemos é como se nós estivéssemos fazendo com Deus. E é por isso que quando a gente faz alguma coisa contra ou a favor de alguém, é contra ou a favor de nós que nós fazemos. Que Deus é conosco. A impiedade é o uso da razão sem a compaixão do amor. Nós precisamos aprender a nos sensibilizar com o sofrimento dos outros. Nós precisamos aprender a chorar a dor dos outros. Porque a dor ou a felicidade dos outros, de alguma forma, nos alcança. Então, esse exercício de empatia, de você olhar humanamente para um outro ser humano, é um exercício de piedade. Agora, somos todos racionais, temos todos os esclarecimentos, mas o nosso coração não se comove. Se nós estamos nessa condição, peçamos a Deus que Ele toque o nosso coração, que Ele encha o nosso coração de compaixão, porque compaixão é alguma coisa que Deus pode nos dar. Nós vamos ver no Evangelho de Jesus, em inúmeras passagens, ele dizer assim: e o Espírito tomado de compaixão. Ora, essa compaixão vem de onde? Vem de Deus. Então, peçamos a Ele que Ele nos dê compaixão, para que nós possamos nos sensibilizar com as necessidades dos outros, com os sofrimentos dos outros, que nós possamos ser abnegados e devotados, sabendo que ser abnegado é colocar o interesse do outro à frente do nosso próprio interesse. Olha como essa lição é preciosa nesses dias. Dentro de casa, para a gente começar a exercitar isso com o que nós amamos. Colocar a necessidade do outro na nossa frente, pelos pequenos gestos. Pelos pequenos gestos de não comer tudo até o final, pensar que as pessoas vão comer também. De não deixar as roupas
apodrecerem no nosso armário, perderem qualquer significado enquanto há tanta gente sem, de acumular dinheiro quando há tanta gente abaixo da linha de miséria. Colocar um pouco a necessidade do outro diante da nossa necessidade. E fazer isso até o limite das nossas forças. Isso é devotamento. O erro a que se refere Jesus, que deve ser extirpado de dentro de nós, é o erro da irresignação. Ele diz nesse capítulo 6 que a nossa resignação deve ser levada ao nível das nossas provas. Ou seja, nós devemos nos resignar com todas as provas e todas as expiações que nos acontecem. Não por outra razão, senão pelo fato delas serem fruto das nossas escolhas. Escolhemos mal, provamos mal. Escolhemos bem, provamos bem. E, finalmente, a verdade. A verdade é a veste que vai nos garantir em qualquer circunstância. Porque a verdade sempre sobrevém. A verdade sempre aparece. E nesse momento da hora mais escura, tudo está vindo à tona. Nada mais permanece em segredo. Está tudo emergindo para a luz da verdade. Então, essas ferramentas que nós dispomos nos capacitará para atravessar de maneira positiva, nos colocar em ponto de regeneração. Porque essas ferramentas, de pouquinho em pouquinho, nos farão, exercitando de pouquinho em pouquinho, nos farão nos libertar do nosso egoísmo. O que é o egoísmo? Perguntou Kardec aos espíritos. Egoísmo o que é o mal? O mal é como o bem. Fazer pelos outros, fazer por si, todo o bem que te seja possível, mas apenas por si. E o bem? Fazer todo o bem que te seja possível, mas também pelos outros. E o orgulho? O orgulho é quando o ser humano quer atuar como se fosse Deus. E como a gente atua como se fosse Deus. Como nós não damos tempo ao tempo de Deus. E às vezes, no afã de conseguir o que a gente quer, em termos de recursos materiais, nós atropelamos as pessoas, sem nem mesmo nos dar conta disso, com a nossa arrogância, que é a nossa vaidade. O orgulho nos faz querer agir como Deus, e a vaidade nos dá a certeza de que nós somos como Ele. Mas nós não somos. Nós somos criaturas e Ele é o Criador. A nossa natureza é diferente. A nossa estrutura intrínseca é diferente. Nós somos criatura, resultado de sua obra. E Ele é o autor da obra, portanto, Ele é muito, infinitamente maior do que a obra. E nós, então, temos que ser humildes e submissos à sua vontade. E
Qual é a vontade de Deus? Qual é a vontade de Deus para você? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. E um outro, semelhante a esse, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Eis aí toda a lei e os profetas. É isso que Deus quer de nós, que nós nos abramos para o amor. Amor em relação a Ele, deixar de sermos incrédulos, deixarmos as idolatrias que nós temos cravado dentro de nós. Quando nós não cumprimos a lei de Deus, quando nós não cumprimos esse mandamento, é porque nós estamos cumprindo qualquer outro. E quando a gente serve a Mamon, nós não estamos servindo a Deus. Essa hora mais escura, que anuncia as benesses do novo dia, é a hora da profunda reflexão. E essa hora, chamada pelos espíritos de transição planetária, vai nos levar a um ponto de escolha, vai nos sensibilizar o tanto que for necessário para que nós façamos uma escolha consciente de seguir o Cristo agora ou daqui a milênios. Meus irmãos, minhas irmãs, vamos despertar. Nós, os trabalhadores da última hora, somos nós, os espíritas cristãos, encarnados na Terra nesse momento. E o Senhor da vinha nos prometeu o mesmo salário daqueles que foram na primeira hora, na hora mais clara. Mas nós escolhemos, através das nossas escolhas pelas múltiplas encarnações, ficar para a última hora, a hora mais escura. O tempo é agora, o momento é hoje. Cabe a ti seguir a Jesus hoje ou daqui a milênios. Vamos orar. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Até a próxima, se Deus quiser. Se precisarem conversar, se quiserem um ombro amigo, podem me ligar. Vou deixar o meu telefone aqui na página do Facebook do Centro Espírita Laços da Eternidade. Para mim será uma grande satisfação atendê-los a todos. Muita paz.